Amém. Queria que os irmãos levantassem as mãos. Vamos impor as mãos sobre os dízimos, as ofertas e orar. Senhor, meu Deus, eterno amado Pai, em nome de Jesus, estão aqui os dízimos e as ofertas, Pai. Sei que cada um trouxe, Senhor, de forma voluntária. Senhor, repreenda o devorador da vida deles. Abra a janela dos céus e derrama bênçãos sem medidas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, hoje é um dia muito importante, não é? Quantos acordaram e lembraram aqui na nossa igreja, qual era o dia de hoje? A Santa Ceia. É um dia tremendo, um dia que todos nós almejamos, por quê? Porque o Senhor Jesus morreu por nós, não é verdade? E o Senhor fala, fazei isso todas as vezes que se reunirdes para comer em memória de mim. O pastor Marcelo pediu para mim pregar. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? O que a igreja precisa de ouvir no dia de hoje? O que eu preciso de ouvir no dia de hoje? Aí eu queria que você fechasse seus olhos agora. Senhor meu Deus, eterno amado Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor. Eis aqui, Senhor, a tua igreja. A cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Eu que o Senhor escolheu para trazer a mensagem dessa noite. Senhor, é um solo que eu tenho certeza que será fértil. Esteja abrindo, Senhor, o coração de cada um para receber a tua palavra. Esteja, Senhor, em nome de Jesus, me capacitando a pregar a tua palavra. Mas me capacita mesmo, Pai. Que venha fluir, Senhor, porque de mim mesmo eu nada posso, eu nada sou. Então, em nome de Jesus, Pai, fala através de mim, Pai, em nome de Jesus. Amados, quando o pastor Marcelo pediu para me pregar, eu falava, Senhor, o que a tua igreja precisa de ouvir? O que eu preciso de ouvir? E mediante a tantas coisas, o Senhor tem me dado tantos sonhos que eu tenho temido. Eu tenho temido aos sonhos que o Senhor tem me dado. Porque é como se eu tivesse que sair de algum lugar de uma forma muito inesperada. E não daria conta, não daria tempo de eu arrumar mais nada. Nem pegar documento, nem pegar nada. Não dava tempo para mais nada. E eu sonhei uma vez, eu fiquei muito incomodada com esse sonho. Logo em seguida eu sonhei novamente. E ontem eu ainda virava e falava, Senhor, o que eu vou pregar para a tua igreja? Nós estamos no inverno, eu já preguei de tanta coisa. Eu quero alguma coisa, Senhor, que venha impactar, que o Senhor realmente venha usar e que o Senhor venha falar e que venha acontecer. E o Senhor não falou nada comigo. Eu falei, mas Senhor, o que o Senhor está querendo? Porque o Senhor está muito em silêncio. O que está acontecendo? Porque quando eu escuto Deus falar comigo, amados, é de uma forma tão grande que eu choro, que eu sinto vontade de falar, minha boca treme e não aconteceu nada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Aí fui dormir e aos meus olhos aconteceu uma tremenda batalha nos céus na noite nessa madrugada. Eu sei que eram trovões e aqueles relâmpagos, aquilo tudo dava muito medo. E eu ficava pensando e ouvindo aquilo. Primeiro, eu fiquei com certo receio. Depois o Senhor começou a fazer com que eu ouvisse a tonalidade de cada trovão. Um mais perto, um mais longe. Um mais perto, um mais longe. Eu falava, Senhor, independente do trovão estar perto ou estar longe, eu estou sentindo o mesmo temor. Porque ele assusta aquele som, não assusta? Eu falei, tá bom, Senhor. Eu comecei a falar, o Senhor está querendo falar comigo através desses trovões? Então fala, porque eu quero saber o que eu vou pregar. E o Senhor não falou comigo. Aí eu falei, o trovão vai parar. E falei, Senhor, se o Senhor quiser falar comigo mais uma vez, então um trovão bem forte, bem aqui, que daí eu vou entender. Não teve mais trovão. Aí eu fiquei quietinho, o Senhor pegou e falou comigo. Eu não quero estardalhaço.
Eu quero que você pregue única e exclusivamente o meu simples, porém magnífico evangelho, o plano da salvação. Há quanto tempo eu não prego sobre o plano de salvação? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu prego muito para nós que estamos para permanecermos na presença do Senhor, mas sobre o plano de salvação. O amor de Deus a nosso respeito, há muito tempo eu não pregava. E o Senhor falava, eu não quero que você fale de prosperidade, eu não quero que você fale nem de cura. Eu quero que você fale de algo mais precioso que você e toda a minha igreja pode ter, que é a salvação, que é a vida eterna. Amados, quantos de nós estamos procurando em pessoas alguém que nos ame e nos aceite como nós somos? Nós temos defeito, nós temos umas birras, nós temos coisas que muitas pessoas se afastam de nós porque em determinado momento nós nos tornamos insuportáveis. É ou não é verdade? Pessoas irritantes, pessoas que são... Tem um monte de coisa que se a gente fosse colocar os defeitos ou as qualidades, a gente enumeraria ao máximo. E Jesus virou e falou assim, eu vim por aquela vida. Você pode pensar tudo isso dela, mas eu vim por aquela vida. Daquele jeito que ela é. E eu quero que hoje ela ouça que eu a amei de tal maneira. O Pai falando que mandei o meu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, eu quero que você abra na tua Bíblia. João 3,16. Coloca aí para mim, Alexandre. Todo mundo conhece esse versículo de cor e salteado, não é? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor me colocou para reler de novo esse versículo, o Senhor nos ama da forma que nós somos. Mas para que nós possamos alcançar a salvação, a vida eterna, nós temos que crer nele. Nós temos que acreditar que ele pode fazer isso nas nossas vidas. É ou não é verdade? Só que às vezes nós colocamos de um jeito que Deus tem obrigação de amar a gente independente do que façamos. Nós fazemos isso com Deus. E nós aceitamos a Jesus e nós confessamos o voto de fé, de acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que ele nasceu de uma virgem, e nós confessamos aquilo. O fato de fazer isso, somente isso, vai fazer alguma diferença? Vai, amados. Só confessar, você só falar. Você tem que fazer o que dentro de você? Crer de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Você precisa disso. O Senhor falou comigo uma coisa muito clara. Eu vou falar exatamente como o Senhor falou comigo. Vocês vão achar que é loucura. E fica na minha cabeça porque eu fico de um jeito como se eu estivesse falando com o Senhor e eu sinto que Ele responde. Eu sei que eu já sei o que está escrito na palavra, mas Ele me traz aqueles versículos, aquilo numa hora que é um diálogo entre eu e Ele. Filha minha, você lembra que um dia eu fiz toda a criação e eu criei o homem, a minha imagem e semelhança. E falei para eles que eles podiam vir aqui e comer de toda a árvore. Só que somente aquela que estava no meio do jardim, eu pedi para eles não comerem. E eu fiquei imaginando Adão e Eva andando naquilo tudo, só que eles comeram. E naquele momento que eles comeram, o que aconteceu? Eles abriram-se os olhos dele, eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal. E logo em seguida eles foram expulsos do paraíso.
e começou toda a peleja da gente com a semente do pecado. Amém? Então, nesse dado momento, o que aconteceu entre nós e Deus? Criou-se um abismo entre nós e Deus. Nós não podíamos mais chegar em encontro a Deus, ter aquela liberdade de falar com o Senhor, porque aquele ato de Adão e Eva criou aquele abismo entre o homem e Deus. E quando foi criado esse abismo entre o homem e Deus, como o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados com algo que a gente pode procurar em qualquer lugar, meu amado. Podemos achar que o dinheiro irá preencher, podemos achar que namoro irá preencher, algum casamento irá preencher, alguma situação irá preencher, mas o único capaz de preencher isso é o Senhor. E muitos procuram filosofias, procuram várias coisas, e o vazio continua. E aquela busca de se completar continua. E sabe, o único capaz de completar isso é o Senhor Jesus. Só que eu quero tentar passar para vocês a inteireza de como conseguir isso nas nossas vidas. Quando nós aceitamos a Jesus, nós confessamos e nós acreditamos. A palavra do Senhor fala assim: aquele que crer, então a gente confessa, crê, e for batizado, será salvo. O batismo é uma ordenança, é algo, é um sinal visível de uma graça invisível. Então, é como você morre para o velho homem e nasce de novo. Quantos já são batizados aqui? É tremendo, não é? Mas só ser batizado vai perpetuar a tua salvação no decorrer até a volta de Jesus? Sabe, meu amado, esse plano de salvação que o Senhor tem me incomodado, como nós temos negligenciado a nossa salvação. A palavra do Senhor fala que é para a gente se arrepender, confessar e deixar. Esse alcança a misericórdia, não é o que a palavra do Senhor fala? Então nós vamos na escola de batismo, na salinha lá de batismo, eu falo um monte de coisa, eu tento explicar um monte de coisas, e todo mundo que eu falo, às vezes eu até me envergonho, porque as mesmas coisas que eu falo para eles, outras pessoas começam a fazer indiferentemente e volta às mesmas velhas práticas de antes de se batizar. Aí outras pessoas viram e falam assim: mas aquele, e apontam, ele é crente, ele é batizado, ele é lá de tal lugar. E nós somos chamados, por mais que eles falam, ele é lá da Igreja Presbiteriana Renovada, ele é lá de tal lugar, ele faz parte da noiva do Cordeiro. Você já parou para pensar? Aquele lá é a noiva do Cordeiro, com a veste toda suja, meu amado. E nós somos batizados e nós achamos, gente, eu morri para o velho homem, eu nasci de novo, nós temos o nosso batismo por imersão. Só que na nossa rotina, no nosso cotidiano, sabe o que é pecado? O que eu sinto que é pecado? É um estado de indiferença ao sacrifício de Jesus na cruz. Porque nós sabemos o que é certo, o que é errado. O Espírito Santo de Deus nos incomoda. Ele fala conosco e nós somos indiferentes. No começo, a gente não faz tal coisa ou não faz aquilo outro. Só que a gente começa a se esfriar na fé. Então aquelas coisas que de repente a gente fica radical, começa a não ter mais importância. Eu volto a sair com meu namorado de novo, não tem mais problema. Eu vou fumar só de vez em quando, não tem mais problema. Eu vou beber só socialmente, não tem mais problema. Eu vou só tal coisa, não tem mais problema. Eu quero te dizer, sério, meu amado, não tem problema mesmo. Nenhum. Sabe por quê? Porque quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. E o Senhor, por amar você, Ele morreu numa cruz e Ele lhe apresentou toda a verdade, todo o plano de salvação.
Mas Ele lhe deu também o livre-arbítrio para falar o que é certo e o que é errado. Quando nós não temos o conhecimento, o Senhor não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Mas quando nós temos, o diabo vem e ele tem total legalidade. Aí tudo que nós fazemos, a gente age de uma maneira que a gente está somente indo para aquela porta bem larga. Nós estamos com o passaporte carimbado. E com detalhe, o teu visto não é igual ao da América. 6, 5, 4, 3 meses. É uma vida eterna. Quando nós fazemos qualquer coisa perante a igreja do Senhor, perante servos do Senhor, servos íntegros, e nós fazemos chacota, ainda dizendo ser servo de Deus, sabe o que nós somos? Instrumento do diabo no corpo de Cristo. Pastora, o que é isso? São os bodes no meio das ovelhas. É uma igreja com a veste suja. E às vezes pessoas chegam para nós e falam para nós: não faz isso que é errado. Não separa, luta pelo teu casamento. O Senhor morreu por isso também. Não desista. Se guarde para o dia do teu casamento. Não volte a essas velhas práticas. Aquilo era no século passado. Aquilo era em tal dia, aquilo era em tal época. Meu amado, a palavra do Senhor, ela é a mesma desde o dia que Jesus pisou nessa face da terra. E nós começamos a andar neste mundo moderno. Só que tudo isso que nós fazemos, nós temos que rever os nossos conceitos na presença do Senhor. Quando o Senhor levanta homens e mulheres a te falar acerca de alguma coisa, meu amado, louve ao Senhor por isso, porque Ele te ama e Ele não desistiu de você. Aquele plano que Ele tem para a tua vida, Ele está levantando pessoas, Ele está criando situações. Quantas pessoas chegam a ficar de cama, enfermas, para que possam ter um relacionamento íntimo com o Senhor? Para que possam rever os conceitos de todos os votos que fizeram, de tudo que fizeram para com Deus. Amados, o Senhor me incomodou de uma forma tão grande para que nós pudéssemos voltar ao primeiro amor. Ao amor que nós verdadeiramente tínhamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós e discerníssemos que isso é de Deus, que aquilo é do diabo. E não com desculpas, de colocar desculpa em tudo. Amados, é muito fácil achar desculpa. E as desculpas, elas somente nos convence. Mas o Senhor olha para nós e olha dentro do nosso coração. E Ele vira para você e fala: filho meu, por que você está inventando essa desculpa? Eu estou sabendo que você não quer fazer isso porque você não quer. Mas a mim você não engana. E o Senhor tem falado no meu coração: igreja, noiva, hoje é para fazer o que eu fiz há 2000 anos atrás. Quando eu salvei o povo que estava escravizado, que era a Páscoa lá no antigo, lá no Egito, lá no povo do passado. Os umbrais eram passados sangue e o anjo da morte não passava naquela casa. E tudo aquilo, Cristo tipificado, o Senhor livrando o povo dele. E antes de Jesus ser morto, Ele sentou com os discípulos dele e falou assim: vai ser a última vez que vocês terão comigo. E foi falando: este é o meu corpo, este é o meu sangue que será derramado por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. E quando fala que é para a gente, examine o homem a si mesmo. Aí eu falei: Senhor, eu vou pregar sobre o que vai falar na Santa Ceia? Não. Você vai pregar do plano da salvação.
Porque a Santa Ceia, quando eu falo aquilo lá, é exatamente, examine o homem a si mesmo. Por quê? Nós temos que perdoar, nós temos que pedir perdão. Se nós temos algo de errado com alguém, nós temos que nos consertar. Tudo a gente tem que se consertar para que nós possamos fazer parte da Santa Ceia. Se nós não fizermos isso e não estivermos preparados a tomar uma Santa Ceia, nós não estaremos aptos nem preparados se Jesus voltar agora. Se você não se acha digno agora de tomar a Santa Ceia, se eu perguntar aqui, você vai subir ou vai ficar? Você mesmo já vai se responder, você vai ficar. Por quê? Porque nós temos que estar completamente preparados. Meu amado, a porta do céu ela é estreita. Não existe desculpa. Uma outra coisa que o Senhor incomodou muito no meu coração, o Senhor não quer palavras que saem do coração, palavras bonitas. O Senhor quer atitudes que saiam do coração. E atitudes que saiam do coração é a coisa mais difícil que está de acontecer. Atitudes de vencer a carne, atitudes de dizer não, atitudes de ir em frente, atitudes de não desistir, atitude de anunciar o evangelho até que ele venha. Atitude de falar, Senhor, brilha a sua luz em mim. Atitude de ser o testemunho vivo para o Senhor lá fora. Pregar o evangelho aqui dentro, gente, é muito fácil, isso é para mim também. Eu estou trabalhando num salão. Eu peguei e falei com uma mulher, eu estava vendo uma situação que infelizmente alguns pastores dá vergonha. E é fato, não é segredo para ninguém. Aí essa mulher chegou para mim e falou assim, olha, eu não entrei em nenhuma igreja que eu senti a presença de Deus. Eu falei, uau. Eu pensei comigo, será que ela já foi lá na Presbiteriana Renovada? Aí eu perguntei, você já foi na Presbiteriana Renovada? Aí ela pegou e falou assim, não. Aí eu falei, graças a Deus. Eu falei, amada, então vai lá. Vai lá. Vai lá. Aí o Senhor pegou, eu lembrei de tudo isso quando eu estava para preparar a minha palavra. Eu vou chorar se eu falar isso. O Senhor falou comigo. E se ela for lá, chega lá e encontrar a minha igreja com a roupa toda manchada? Se uma pessoa que receber ela lá na porta foi uma que deu mau testemunho no próprio trabalho, se aquela pessoa que estiver louvando for aquela pessoa que é grossa quando estiver lá no trabalho, aonde está o poder de Deus? Onde está a presença de Deus? Não vai estar aqui. Porque a igreja não são essas 4 paredes, meu amado. Sou eu e você. E o Senhor veio para buscar essa igreja. E nós temos que realmente virar e falar assim, Senhor, olha minhas vestes. Elas estão limpas. Eu estou pronto. Eu não vou servir de pedra de tropeço para ninguém. Porque, meu amado, existem muitas pessoas que já vieram aqui e não permaneceram por causa de outras. Só que essas mesmas pessoas que não ficaram por causa de outras, essas que serviram de pedra de tropeço, serão cobradas. Pense aonde você vai, pense aonde você caminha. Isso falou tão sério comigo que eu fiquei, Senhor, será que eu já maltratei alguém? Será que na hora que era para mim ter dado um abraço em alguém, será que eu dei? Porque às vezes, meus amados, eu chego aqui na frente, eu não tenho vontade de orar, mas eu tenho vontade de abraçar. Eu sinto como se Deus usasse meu braço para abraçar alguém e aquilo iria curar e consolar e edificar. Porque às vezes, aí o Senhor falou, são atitudes do coração, não palavras vazias. As palavras vazias, elas vão e passam. Mas pense no que o Senhor nos chamou para fazer. A diferença. A diferença. Mas qual a diferença que nós temos feito? Nós aceitamos a Jesus, nós somos batizados, nós vamos para a igreja e começamos a olhar para a igreja, para o corpo de Cristo, como se o corpo de Cristo fosse nosso inimigo.
Sendo que nós temos que nos colocarmos que o que é o corpo, meu amado? O que é o corpo? O corpo, ele é feito de membros e órgãos. E se o dedão está machucado, a outra mão chega e ajuda a mão de cá. Se o pé de cá está machucado, a mão de cá ajuda. E uma coisa que o Senhor até falou, e é muito sério, mas o corpo humano, por causa dessa semente do pecado, ele é tão assim. Quando uma pessoa está com alguma deficiência física, algum rim, alguma coisa, ela tem que fazer uma transfusão. O corpo, quando vem algo novo, o corpo inteiro repele. Já pensou se quando vinha alguém novo para entrar ao corpo de Cristo, o corpo inteiro se repelir? A igreja inteira vai padecer. O pastor falou logo de manhã, falando assim, que todo o movimento, tudo que nós fazemos é em prol do reino, é em prol para ganhar uma alma para o Senhor. E se uma alma se render aos pés do Senhor, terá valido a pena. Assim foi Billy Graham. Então eu fico imaginando, nós fazendo tudo isso, com esse testemunho todo, e talvez tivéssemos deixado algum desses pequeninos ir para qualquer outro lugar, e ter sido culpa minha. Ter sido o corpo de Cristo repelindo alguém precioso para o Senhor. Vocês já pararam para pensar na seriedade disso? Meu amado, e são com atitudes pequenas, não são com atitudes grandes. Porque às vezes a gente passa em algum lugar e nós, quando nós somos mal recebidos, a gente não quer mais estar lá. A gente quer ir embora. E uma pessoa só do corpo de Cristo não vai fazer a diferença. Eu vou falar com vocês uma coisa que eu fico triste aqui na igreja. Eu não tenho. Em nome de Jesus eu não tenho. Eu falo muito inglês, mas não é o suficiente para que um americano entenda. Mas, meu, gostou dessa? Amém. Mas eu fico pensando, quantas pessoas o Senhor lhe deu esse dom de falar o inglês de uma forma fluentemente? Quantos americanos estão esperando para que você anuncie o amor do Senhor? Para que eles venham vivenciar esse poder de Deus que está através da sua vida aqui na igreja. E você tem se calado. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que são tradutoras naquele lugar. Porque eu já chorei noites para pedir para as pessoas ficarem intercedendo lá. Porque não queriam. Eu falava, Senhor, eu queria tanto. Mas acho que o diabo é tão sujo que fica naquela luta porque ele sabe que quem muito quer, aí ele fala, eu vou dificultar. Eu vou colocar alguma coisa porque seria uma dinamite. E pessoas que têm essa facilidade, têm essa desenvoltura, ficam quietas. Às vezes chegam ali naquela porta, eu vou lá, eu rasgo o meu Hi, how are you? E acabou tudo. E pessoas que sabem tudo não se misturam. Meu amado, isso o Senhor deixou para você. Não adianta você passar para outras vidas, é para você. Se o Senhor te deu essa oportunidade, te deu essa sabedoria, é para você. Então olha a sua volta, noiva, que você está para cuidar do corpo de Cristo, porque você faz parte, você é membro do corpo de Cristo. Então, olha, vê, Senhor, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei como eu vou fazer. Você pode fazer. O Senhor lhe deu capacidade, o Senhor lhe deu talentos, o Senhor lhe deu muitas coisas. Nós temos que sair da nossa zona de comodismo. Zelar pela nossa salvação. Voltar ao primeiro amor. Saber que o Senhor enviou o seu filho dele, o único filho que ele tem. Você imaginou o Senhor que criou os céus e a terra? Que estavam lá os três juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E fez toda a criação, e com o pecado, o Senhor veio com o plano B. E o plano B, Jesus se despiu da sua glória e veio aqui como homem. Ele não precisava disso, meu amado, mas por amar você, ele fez isso. Só que a gente passa a ser indiferente ao que o Senhor tem feito por nós. Hoje, você é salvo, meus amados. Hoje é uma noite que eu quero que o pastor, no final, faça o apelo para quem quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Porque eu quero te dizer, meu amado, que se você ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, não tem um outro caminho. Só existe este caminho. E o Senhor marca um encontro conosco. E eu creio que nessa noite o Senhor marcou encontro com algumas pessoas aqui. Porque a vontade de falar do plano da salvação era muito grande. E te digo mais, meu amado, você será uma dinamite no inferno. Porque o Senhor, Ele moveu, Ele criou muita situação para que você pudesse estar aqui essa noite. Você vai ter o privilégio de olhar e ver, eles estão tomando a Santa Ceia. O que isso significa? Eu quero que um dia você venha fazer parte também dessa Santa Ceia. Eu quero que você venha literalmente fazer parte do corpo de Cristo. Porque todos nós somos criaturas de Deus quando nascemos. E só nos tornamos filhos de Deus quando nós os aceitamos como único e suficiente Salvador da nossa vida. E nessa noite, meu amado, eu queria que cada um de vocês que já foram batizados, ou há muito tempo, ou há pouco tempo, reveja os seus conceitos. Olha o testemunho que você está dando. Olha como tem sido a tua vida. Se o Senhor voltasse hoje, o teu passaporte estaria carimbado para ir para onde? Ele pode voltar. A gente pode não terminar esse culto e o Senhor arrebatar a igreja dele. Para onde nós iríamos? Talvez seja a última Santa Ceia que nós, igreja, possamos estar reunidos. O pastor vai falar: examine o homem a si mesmo. Porque quem come e bebe sem discernir, come e bebe para juízo próprio. Por isso que há entre vós muitos fracos e não poucos os que dormem. O Senhor teve um plano de salvação. E o plano de salvação tem a ver com a Santa Ceia. Para a gente lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. E falar: Senhor, não foi em vão. Não foi em vão o seu sacrifício. Valeu a pena o Senhor ter morrido por mim. Alguns talvez se despertaram nessa noite. É hora de você clamar ao Senhor e falar: Senhor, não desista de mim. Por favor, Pai, não desista de mim. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai. A igreja que o Senhor preparou para estar no nosso rebanho. Quando o Senhor fala na tua palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, que o Senhor possa derramar a vida eterna sobre cada um de nós, Pai. A tua salvação, que possamos ser todos aqui, Senhor, filhos de Deus. Que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida. Que o nosso passado venha a ser apagado todo pelo sangue de Jesus, Pai. E que nós possamos, Senhor, rever os nossos conceitos. Rever, Senhor, tudo que nós temos feito de errado e não tem lhe agradado, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai. Nos prepare, Senhor, para que essa Santa Ceia venha a ser bênção para nós, venha a ser renovo para nossas vidas, que nós possamos, Senhor, renovar, acender a chama do primeiro amor, Pai. Em nome de Jesus, tome a cada um nas tuas mãos e que nós possamos agora, Senhor, já está fazendo igual o Senhor fala na tua palavra, examine o homem a si mesmo. Que cada um agora possa começar, Senhor, já a se examinar, Pai. A entender qual o tamanho do milagre que o Senhor fez para que nós pudéssemos ser salvos. O tamanho do sacrifício para que o Senhor pudesse, Senhor, ligar esse abismo que nos separava de Ti. E que isso é sério. E que o Senhor vai voltar para uns antes, para outros depois, outros ainda estarão na tua vinda. Senhor, mas que nós possamos agora, Espírito Santo de Deus, se estava apagado dentro dos nossos corações, porque a chama estava apagada, agora em nome de Jesus, é só o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convença de tudo que tem desagradado a Deus, para que cada um venha a ser, Senhor. Eu sei que alguns estavam até, Senhor, apagados do livro da vida, Pai. Reescreva, Senhor. Reescreva, Pai. Que haja conserto nessa noite e reescreva, Pai. Em nome de Jesus. Meu amado, continue fazendo uma retrospectiva da tua vida, uma introspectiva de tudo que você tem feito. E entrega toda a tua fraqueza para o Senhor te renovar, te restaurar e te fortalecer na fé, meu amado. Recebe essa palavra, meu amado, em amor. E continue para que você possa, em nome de Jesus, ser aprovado para o Senhor e sentar na mesa da boda do Cordeiro. Amém, Senhor.